Caros alunos, queridas alunas, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Aqui é o professor Wagner Tufano em mais uma sensacional aula do nosso curso de Excel. Sim, estamos na nossa 8ª aula. Mais uma. E nesta maravilhosa aula, nós vamos falar sobre a elaboração de dashboards. Painéis que eu já vou explicar melhor, painéis com várias informações juntas, e esses painéis vão usar gráficos dinâmicos que vocês vão ver na prática serão uma combinação entre as tabelas dinâmicas e os gráficos que nós aprendemos na nossa última aula. Além disso, nós vamos utilizar esse recurso maravilhoso de segmentação de dados, que vai ser como um filtro para esses gráficos e tabelas dinâmicas que iremos fazer, né? E junto com a aula, a gente vai fazer mais uma recapitulação e eu vou falar sobre outros assuntos interessantíssimos que nós ainda não havíamos falado no nosso curso. Preparados? Preparadas? Então, vamos lá. Eu gostaria de começar essa aula, né, definindo um pouquinho sobre o que vem a ser dashboard, né, o que vem a ser dashboard. É uma palavra que no ramo técnico, né, na área da administração, a gente fala bastante, né, nós falamos bastante, mas o que vem a ser dashboard? Então, é assim, para começar a aula, aqui alguns conceitos de dashboard que, assim como vocês, eu também peguei na internet. Olha lá, o dashboard é um painel visual que vai ter em forma de gráficos, preferencialmente em forma de gráficos, informações, métricas e indicadores de desempenho da nossa empresa. Tá? Saber trabalhar com dashboard vai ser um fator primordial na condução de seus negócios de sucesso. Né? A ideia é que nesse dashboard, né, sejam representados em forma de gráficos os números relevantes para a estratégia da empresa do negócio e para o alcance dos seus objetivos. Por esse motivo, os dashboards eles são utilizados pelo pessoal da alta cúpula do negócio, do topo da pirâmide, né? Que vai trabalhar muito focado nessa questão estratégica. Né? E o dashboard ele já é uma ferramenta de BI, Business Intelligence. Estamos falando de top, ou seja, mais uma vez, essa sensacional ferramenta que é o Excel, dando conta do recado de coisas que são utilizadas lá de baixo até lá em cima na empresa, que é, por exemplo, o que eu estou falando para vocês, BI, né? Business Intelligence. A partir dos dados, por que isso? Por que tudo isso? Porque a partir dos dados da empresa, né, como eu costumo comentar nos meus cursos de sistemas de informações, serão selecionados os mais relevantes. E aqueles dados mais relevantes, eles serão agrupados de maneira sintética para o fim específico de elaborar esse painel, que vai poder também ser atualizado automaticamente, conforme os dados também vão sendo implementados, vão mudando. Né? Então, como eu estava comentando com vocês, nesse painel chamado dashboard, né, é possível a gente incluir números de vendas, marketing, né, investimentos, lucro, desempenho organizacional e assim por diante. Porque ele vai servir basicamente para quê? Para o monitoramento dos dados da empresa em tempo real, porque como eu comentei com vocês, ele também pode ser atualizado em tempo real. Então, deixando de blá blá blá, indo para a prática, né? Tirando um pouquinho a surpresa de vocês, olha só o dashboard que nós iremos fazer nesta aula. Vejam só vocês. Nós vamos... Olha, gente, eu até bolei um logotipo. Tufin Imports, agora profissionalizada. Pois é, pessoal. A gente vai utilizar a mesma planilha que nós utilizamos na semana anterior, a Tufin Imports, né? A Tufin Imports. E com base nos dados da Tufin Imports, com base naqueles dados analíticos, naquelas 200 linhas que a gente tinha, né, a gente vai montar inicialmente um gráfico, né? Gente, usei a rosca, olha só, falei que não era para usar, usei a rosca, mas só uma vezinha, tá? Então, ó, a gente vai mostrar um gráfico que vai mostrar as importações por ano, né? Que você vai ter aqui o ano e o volume de importações daquele ano. Depois a gente vai fazer um gráfico da sazonalidade mensal até um pleonasmo, porque sazonalidade geralmente é medida de maneira mensal, onde nós vamos combinar
tanto o desempenho da empresa com referência a faturamento, também como com referência à margem de lucro. Tá? Nós vamos implementar lá naquela planilha um conceito de margem de lucro para a gente poder ter essas informações. Essas informações aqui nós vamos ter tanto de maneira gráfica, de maneira analógica, né, maneira analógica, pelo que eu expliquei na última aula, como também de maneira digital. Olha, digital, tá certo? Bom, depois desses dois gráficos, a gente vai ter um gráfico aqui de faturamento por mês e continente. Nós vamos implementar, nós vamos começar a aula fazendo algumas adaptações naquela planilha. Eu vou aproveitar as adaptações também para dar algumas dicas para vocês. Então aqui, olha lá, faturamento por mês e continente. Então eu vou aqui ter os meses, e o continente. Lembra que eu comentei, sempre que você tem essa pegada de tempo, você pode utilizar o gráfico de barras. E a gente vai usar esse gráfico de barras sobrepostas. Olha que bonito, tudo 3D aqui, bacaninha. Né? E por último, nós vamos fazer também um gráfico de desempenho de lucro para cada país. Né? Então a gente tem lá os países e a gente vai fazer um gráfico de lucro para cada um daqueles países. Tá legal? Bom, seguinte galera, seguinte meninos, seguinte meninas. O docinho aqui, a cereja do bolo, desculpa, a nossa cereja do bolo vão ser esses filtros aqui. Tá? Esses filtros aqui vão ser maravilhosos, porque você vai poder escolher o ano, vai poder escolher a combinação de anos, e aí os gráficos vão se alterar automaticamente. Aguardem, aguardem. Aguardem, isso aqui que vai ser legal. Então, este vai ser o produto da nossa aula de hoje. E aí, continuam preparados? Continuam animados? Então vamos lá, gente. Seguinte, eu vou mudar aqui para a planilha da aula. Planilha da aula, você já distribuiu, vocês podem abrir a planilha da aula. Eu vou mudar para aqui para a planilha da aula. É uma planilha, é a mesma planilha da semana passada, a mesma planilha. O que eu fiz aqui foi apagar as outras planilhas, renomeei aqui para não ter problema de perder os dados da semana passada, né? Então nós vamos começar com aquela coisa do continente que eu mostrei para vocês. Então nós vamos ter assim o continente. Para colocar o continente, o que é que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu cursor aqui na célula M2, e eu vou digitar continente, tá? Aqui vai ser uma parte meio chata, porque a gente vai ter que digitar os continentes, mas tudo bem, a gente vai fazer, graças ao recurso também de preenchimento automático, vocês vão ver que é meio fácil, né? Então, aqui o que eu faço? Eu clico no L2, que tem lá países formatado, vou na ferramenta pincel e clico no M2 para copiar a formatação. Eu só copio a formatação, sempre fico com a mesma fonte, com o mesmo preenchimento, isso que a gente já falou algumas vezes aqui no nosso curso. E eu vou digitar manualmente os continentes. Então aqui, galera, revisão de geografia. Você jamais iria imaginar, né, que aula de informática aplicada você também iria fazer revisão de geografia. Onde que ficam esses países? Então, quando eu aprendi geografia, lá no século passado, a Alemanha ficava na Europa, tá? Não sei se mudou, viu, gente? Mas na minha época era Europa, tá? Europa, tá? Deixa eu tirar o mouse daqui. Bom, a Argentina fica na América do Sul, então eu vou colocar AM Sul. Tá? Vou dar uma abreviadinha aqui para ficar menor, tá? Áustria, também Europa. Então eu começo a digitar, ele já preenche a célula, né? Já dou o Enter e vou para a próxima. Né? Não é tão difícil assim. Bélgica, Europa. Brasil, América do Sul, também só digito A, já vai. Canadá fica na América, eu vou ter que digitar América do Norte, tá? Dinamarca, Europa. Espanha, Europa. Estados Unidos, que eu coloquei por extenso aqui, ó. Vocês já vão ver por quê. América do Norte. Finlândia, Europa. França, Europa. Irlanda, Europa. Itália, Europa. México, América do Norte. Eles são norte, não vai confundir. Noruega, Europa. Polônia, Europa. Portugal, Europa. Reino Unido, também Europa. Suécia, Europa. Suíça, Europa. Venezuela, América do Sul. Opa. Muito bem, nem doeu muito, né? Nem doeu muito, olha lá, fizemos tudo. Bom, agora é o seguinte, depois que nós digitamos, eu deixei propositadamente para a gente digitar aqui na aula, poderia já ter fornecido com eles digitados, para a gente treinar também um pouquinho isso aí, né? Então, olha só, eu vou inserir uma coluna à esquerda da coluna A, para fazer o continente.
Então qual que é o jeito mais fácil de eu fazer isso? Clico sobre a letra A e venho no botão inserir, mas o botão inserir, não na setinha para baixo, botão inserir. Como eu cliquei na letra A, ele já sabe que eu selecionei uma coluna inteira, então ele já entende que eu quero inserir uma coluna inteira e automaticamente ele sempre insere à esquerda, né? Porque eu não teria outra forma para inserir, né? Então eu inseri à esquerda, ali eu vou digitar novamente continente, e que beleza. Vou de novo fazer a ferramenta pincel, para clicar aqui e vou aumentar. Bom, agora sim, vou digitar o continente nos 200 países? Não, né, gente? Não. Aqui nós vamos fazer um PROC-V, né? Ah, agora vocês começam a ver a utilidade das coisas, né? A gente vai fazer um PROC-V, né? Onde nós vamos pesquisar este país nesta matriz de dados, né, e retornar o continente que está aqui à direita. A matriz de dados já está em ordem alfabética, né, eu já havia deixado em ordem alfabética. Se não tivesse, era só selecionar tudo aqui e clicar no AZ, no classificar, né, a gente já viu isso, né, mas já está, então não é necessário. Qual é a novidade aqui? Ao invés de utilizar, né, uma matriz tabela com endereço de início e endereço de fim, e em utilizar aqueles famigerados cifrões, por favor, não me batam, eu vou dar um nome para essa matriz, eu vou dar um nome para essa faixa de células. Então, olha o que eu vou fazer aqui, eu vou selecionar as células, não seleciono as legendas, porque as legendas não seriam utilizadas naturalmente na matriz tabela, seleciono, aí eu venho aqui na caixa de nome e dou um nome para isso aí. Vamos supor que eu vou colocar aqui países. Eu vou colocar assim, país, continente. País, continente. Olha como eu digitei. Eu digitei o país e o continente com letra maiúscula, né, e tudo junto sem espaço em branco. Poderia ter espaço em branco, mas só para ir num padrãozão aqui. Então, o que acontece? Aquela faixa de células que vai da M3 até a N23, ela vai se chamar país-continente. Mas aí, professor, qual é a diferença? Você já vai ver. Olha que legal, gente. Vou fazer então o PROC-V, que a gente já conhece. Venho aqui no FX, ele vai vir aqui nas minhas mais recentemente utilizadas, né? Como eu utilizo muito PROC-V, assim como você, já está aqui entre as mais recentemente utilizadas, já posso ir. Caso contrário, você vai lá na categoria pesquisa e referência, tá bom? Mas como está aqui, já vou PROC-V, tá? Ok. Bom, como a gente já conhece, né? Cansamos de fazer PROC-V. Então você vai procurar esse país nessa matriz. Então, valor procurado, B3. Matriz tabela. Aqui vem a novidade. Em matriz tabela, você aperta a tecla de função F3. A tecla de função F3 vai mostrar a relação de todos os nomes de células. Eu já tinha lá um conjunto de células, que é o conjunto todo da planilha chamado pedidos, né? E aqui eu fiz um novo que a gente acabou de fazer junto, país, continente. Então, quando eu coloco aqui país, continente, olha só, gente, você não vai saber de que célula até que célula vai a princípio, mas você sabe que aquela sequência que você acabou de nomear é país, continente. Qual a vantagem? Não preciso ficar selecionando toda hora e não preciso utilizar o maldito cifrão. Pô, justo agora que você já estava amigo do cifrão, Então, ó, número índice da coluna 2, eu não vou usar o procurar intervalo, porque a gente sabe que todos os países já existem, tá? Todos os países já existem e a gente até fez uma validação de dados semana passada para não permitir o cadastro de um país que não exista, tá? Caso você queira, você pode também colocar um, tá bom? Então, ó lá, ok. Então, já apareceu ali a Europa, de fato, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho, ó, de fato, a Áustria fica na Europa, né? A Áustria fica na Europa. Cadê a Áustria? Aqui tá. A Áustria fica na Europa. Aí eu posso dar um duplo clique e pronto. Lá estão todos os continentes, né? Eu poderia, mais uma vez, ter fornecido isso aí pronto para vocês. Mas eu fiz a questão de utilizar aqui, de fazer manualmente,
para exatamente nesse momento do curso, que a gente já está craque, né, exatamente a gente vê essa questão do nome de células, nomear células, né, que é um recurso que faltou falar. A gente vai usar mais aqui, Bom, seguinte, agora nós vamos fazer uma política de margem de lucro. Uma margem de lucro, uma margem de contribuição, uma margem de lucro. Como que essa política vai ser? Ela vai ser por continente. Cada continente vai ter uma margem de lucro diferente. E depois, de acordo com o continente, eu vou fazer um cálculo para ter o valor do lucro obtido com aquela importação. Então é o seguinte, também poderia ter fornecido isso aí já pronto para vocês, mas eu queria aproveitar e ver mais um assunto que a gente não viu semana passada. Então olha só o que eu vou fazer política de margem, né? Ou tabela de margem, tabela de margens. Então aqui de novo eu vou colocar continente, e aqui eu vou colocar a margem, tá? Então, facinho, né? Olha só o que eu vou fazer. Eu sei que são só apenas 3 continentes, né? Eu poderia redigitar tudo manualmente, né? Mas eu vou aproveitar esse momento aqui da aula. Deixa eu até pegar aqui minha ferramentinha pincel e fazer aqui também. Podia ter usado 2 vezes, né? E que beleza. E aqui eu vou fazer assim, isso. Bom, então assim, eu mesclei aqui tabela de margens aqui entre as duas, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar essas células, selecionei, Ctrl C, clico aqui, Ctrl V. Pô, Wagner, mas aí vai ficar um montão de vezes repetido. Tudo bem, exatamente para mostrar esse recurso. Aqui no menu de dados, olha lá, a gente tem a opção de remover duplicatas, tá vendo? Então, eu fiz a cópia dali para cá, ele já ficou aqui selecionado, né? Então, aqui no remover duplicatas, olha que fácil. Eu clico, né? Ele vai pedir uma confirmação. Eu confirmo que eu quero remover as duplicatas. Eu quero só... peraí. Remover duplicatas. Continuar com a seleção atual. Desculpa, esqueci. Eu só vou remover as duplicatas da seleção atual, senão ele ia remover tudo. Então, só seleção atual. Ok. E pronto, né? Ele removeu 18, só ficaram 3. Podia ter digitado, né? Isso aí manualmente, né? Mas só para mostrar essa questão do remover duplicados, que quase que ele me pega. Então, só na seleção, cuidado, né? Porque às vezes, se você não selecionar, ele vai remover todas as duplicadas da planilha toda, né? E aí, pelo amor de Deus, né? Apagar quase tudo. Então, vamos supor o seguinte, que para a Europa, né? Eu vou trabalhar com uma política de 25%. Para a América do Sul, eu vou trabalhar com uma política de 10%. E para a América do Norte, eu vou trabalhar com uma política de 15%. Note que a TUFI Imports, ela é bem módica. Ela trabalha com margens assim bem pequenininhas, né? Gente, eu vou usar isso aí em outro PROC V, você já até imagina, né? Por este motivo, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar essa tabelinha que eu acabei de fazer e vou colocar em ordem crescente. Já vou vir aqui em A a Z para ficar, América do Norte primeiro, América do Sul e Europa, porque eu vou precisar dela em ordem crescente para poder fazer o cálculo do lucro, né? Bom, como vai ser esse cálculo do lucro? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o endereço para tentar mostrar tudo aqui junto na planilha, né? Então, olha só. Eu vou vir aqui na coluna I, e vou inserir uma outra coluna, né? Então, como que é aquela técnica que eu ensinei para vocês? Você clica na letra para selecionar toda a coluna e vem aqui no botão inserir, né? A gente já falou isso aí, mas nós falamos isso há tanto tempo, né? Que de repente, né, você já até esqueceu, né? Então, ó, diminui aqui
né? Diminuir aqui um pouquinho para a gente ver todos os dados aqui junto, que essa é uma preocupação que eu tenho, para você ver todos os dados. Então aqui eu vou colocar lucro com a importação, né? Lucro com a importação, já veio selecionado. Como que vai ser o lucro com a importação? Vai ser, então, de acordo com o continente, eu tenho uma margem diferente. De acordo com o continente, eu tenho uma margem diferente. E aquela margem vai ser aplicada sobre esse valor que eu tenho agora na coluna H. Sobre esse valor que eu tenho na coluna H. Então é o seguinte, olha só. Vamos usar e abusar. Vamos usar e abusar. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou selecionar a coluna H. E eu vou chamar a coluna H de valor. Valor. Né? Calma aí, que você já vai ver. Calma, então aquela coluna H, ela se chama valor. Tá? Se chama valor. Então, a partir de agora, não vou mais precisar usar H3, H4, H5, H6, H7. Né? Vou usar valor, que ele já sabe quem é que eu quero. Quem é que eu quero. Gente, só não vão me bater o dia que vocês me encontrarem, né? Porque eu falei o curso inteiro de um jeito e agora na última aula eu ensino isso. Nossa. O que mais que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses dados, ó, aqui no meu caso, se você estiver acompanhando direitinho comigo, de N27 até O29, América do Norte, América do Sul, Europa, 15, 10 e 25, eu vou selecionar esses dados e eu vou colocar aqui continente e margem. Continente, margem. Margem, opa. Então, se você vier em qualquer célula, nesse momento, e apertar F3, você vai ver que já tem a de pedidos. A de pedidos já existia anteriormente, que é toda essa área de dados. E depois a gente vai até refazer. Né? A gente fez o país-continente, nós acabamos de fazer agora valor, e fizemos agora continente-margem. Tá? Continente-margem. Bom, muito que bem. Vou cancelar agora. Então, vou vir aqui no lucro. Então, vamos fazer o lucro. O lucro, então, agora, de acordo com o continente, eu vou ter uma margem diferente, tá? Então, mais uma vez, o nosso velho e amado PROC-V. Puxa, como usa isso, né, gente? Como usa isso? Espero que na vida prática vocês também usem bastante. Então, ó, vou lá no PROC-V, né? Já ficou até batido, né? PROC-V. Vou procurar A3 na matriz tabela. Então agora eu também não preciso mais ficar selecionando. Eu simplesmente aperto a tecla de função F3. Ele vai aparecer todos os nomes de células, todos os conjuntos de células nomeados. Eu venho aqui então continente e margem. Ok. Né? A vantagem é que eu não preciso me preocupar mais com o cifrão. Número índice da coluna, 2. Já apareceu aqui 0,25. 0,25, porque de fato, para a Europa, eu tenho 0,25. Tá? Muito bem. Então, aqui ele até apareceu em forma decimal, mas não precisamos se preocupar, porque eu quero esse lucro, eu vou querer esse lucro realmente em forma de decimal. E o que eu faço agora? Aqui, como a gente cansou de fazer vários exemplos no nosso curso, o PROC só traz a porcentagem. Eu quero esta porcentagem aplicada sobre esse valor. Opa, valor? Sim, meus senhores. Sim, minhas senhoras. Então aqui eu simplesmente multiplico e ao invés de utilizar H3, olha lá, eu posso digitar diretamente a palavra valor, porque a gente já conhece, ou se você não conhece a planilha, você aperta F3 e clica sobre valor. Mas professor, ele já sabe. Olha só, ele sabe que é para usar o H3, né? E à medida que você clica e arrasta para baixo, ele vai pegar o percentual de cada uma. Olha lá que beleza. Sensacional, né, gente? Se você quer, se você tiver dúvida, pega aqui Brasil, fácil de calcular. 44,12, né? Brasil está na América do Sul. A América do Sul, 10%. 10% de 44,12, 4,41. Ei, que beleza. Ô, professor, sacanagem, você vai deixar para falar isso só no finalzinho do curso? Então é o seguinte, meus queridos, minhas queridas. Nessa primeira parte da aula, nós apenas demos um trato aqui na planilha e eu aproveitei para falar sobre outros assuntos, né? Nós só preparamos essa planilha para fazer o dashboard, tá legal?
No próximo vídeo, na próxima parte da aula, a gente vai começar o dashboard propriamente dito. Até já, gente! Até já!